Um som seco, metálico, ecoou pelo apartamento, cortando o silêncio pesado da manhã. Não era um som de quebra, mas de fechadura, de algo sendo selado, de um destino sendo traçado com uma frieza burocrática. Ela estava ali, parada no corredor, os olhos fixos na porta que se fechava, não por dentro, com a familiaridade de um adeus, mas por fora, com a impessoalidade de uma expulsão. Um homem de terno escuro, com uma pasta na mão, virou-se para ela, um olhar de lamento profissional em seu rosto impassível, uma máscara de formalidade que mal disfarçava a inconveniência da situação. Não houve palavras, apenas um aceno de cabeça, um gesto final que parecia carregar o peso de um veredito irrevogável, uma sentença proferida sem direito à defesa. O clique da chave na fechadura foi o ponto final de uma frase não dita, de uma vida que acabava de ser reescrita sem seu consentimento, sem sua participação, como se ela fosse uma mera espectadora de sua própria tragédia. Ela não chorou. Não gritou. A garganta estava seca, a voz presa em algum lugar entre o choque e a incredulidade. Apenas sentiu o ar rarefeito em seus pulmões, uma pressão invisível esmagando seu peito, como se uma mão gigante a apertasse, roubando-lhe o fôlego. O mundo ao redor parecia ter perdido a cor, os sons abafados, como se uma camada espessa de vidro a separasse da realidade, transformando tudo em uma cena distante e irreal. O cheiro de café fresco que antes preenchia a cozinha, um aroma de conforto e rotina, agora era uma memória distante, substituído pelo odor frio e metálico do desespero, do fim. Seus dedos se apertaram na barra da blusa, o tecido amassado sob a força de sua mão, a única manifestação externa da tempestade que rugia em seu interior, um turbilhão de emoções contidas. Aquele apartamento, antes um refúgio de risadas e sonhos, de planos e promessas sussurradas, agora era apenas uma casca vazia, um túmulo para as promessas quebradas, para o futuro que se esvaía. Ela fechou os olhos, buscando um instante de escuridão para se esconder, para fugir da imagem, mas a porta trancada, o olhar distante do homem, persistia, gravada a ferro e fogo em sua mente, uma tatuagem de dor. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de um vazio ensurdecedor, o som da ausência de tudo que um dia foi seu, de tudo que ela havia construído com tanto carinho e dedicação. Era o som do luto por uma vida que se foi, abruptamente, sem aviso. Meses antes, a vida de Sofia era um mosaico de pequenos prazeres e grandes esperanças, um quadro pintado com cores vibrantes de felicidade e otimismo. Ela, uma designer gráfica talentosa e dedicada, com um olhar apurado para a estética e uma paixão por transformar ideias em realidade visual, equilibrava com maestria a carreira e a maternidade. Seu marido, Ricardo, um arquiteto com ambições grandiosas, sempre sonhando alto e com carisma que cativava todos, era o centro de seu universo, o pai de sua pequena e adorada filha, Isabela, de apenas 5 anos. Aos olhos de quem via de fora, eles eram um retrato da família moderna e bem-sucedida, morando em um apartamento aconchegante e elegantemente decorado na zona sul de São Paulo, com planos para um futuro ainda mais brilhante, talvez uma casa maior, viagens, a educação de Isabela em uma boa escola. Sofia passava horas na frente do computador, imersa em seus projetos, transformando ideias em imagens que ganhavam vida, enquanto Ricardo rabiscava projetos em sua prancheta, sonhando com arranha-céus imponentes e edifícios icônicos que levariam sua assinatura. A risada cristalina de Isabela, um som puro e contagiante, era trilha sonora constante de seu lar, um lembrete diário do amor que os unia, da alegria que preenchia cada canto daquele espaço. Sofia se orgulhava da casa que construíram juntos, não apenas das paredes e móveis escolhidos a dedo, mas da atmosfera de carinho, cumplicidade e apoio mútuo que cultivavam. Ela acreditava em Ricardo, em seu talento inegável, em sua capacidade de transformar qualquer sonho em realidade, de superar qualquer obstáculo. Essa fé inabalável era o alicerce de tudo, a rocha sobre a qual sua felicidade estava construída. Mas por trás da fachada de perfeição, uma sombra silenciosa e insidiosa começava a se estender, corroendo as bases daquela vida aparentemente sólida. Ricardo, com seu carisma e sua facilidade em fazer amigos, também tinha um lado impulsivo, uma atração perigosa pelo risco, uma sede por adrenalina que ele mantinha em segredo. O que começou como apostas inocentes em jogos de futebol com os amigos, uma forma de lazer e socialização, transformou-se rapidamente em uma compulsão secreta, alimentada pela emoção do jogo e pela ilusão de um ganho fácil, de uma fortuna rápida.
Ele escondia suas perdas, minimizava os riscos para si mesmo, e cada pequena vitória o impulsionava a ir mais longe, a buscar quantias maiores, a se endividar em um ciclo vicioso que ele não conseguia ou não queria quebrar, preso na teia da própria ambição desmedida. Sofia, imersa em seu trabalho criativo e nos cuidados com Isabela, notava apenas pequenas mudanças no comportamento do marido. A irritabilidade crescente de Ricardo, as noites em que ele chegava mais tarde, os telefonemas sussurrados que ele atendia em outro cômodo, a forma como ele evitava certos assuntos. Ela atribuía tudo ao estresse do trabalho, à pressão de sua carreira ambiciosa, e tentava ser ainda mais compreensiva, mais presente, mais paciente, sem imaginar a teia de mentiras e dívidas que ele tecia nas sombras, uma rede que estava prestes a engolir a todos. A verdade, quando veio, não foi um sussurro discreto, mas um grito ensurdecedor que estraçalhou a paz de seu mundo. Foi em uma tarde de terça-feira, um dia comum, quando Sofia estava terminando um projeto urgente, concentrada na tela do computador, que a campainha tocou insistentemente, com uma urgência que não era a de um vizinho ou de um entregador. Ao abrir a porta, deparou-se com dois homens de semblante sério, vestidos com ternos impecáveis, e um oficial de justiça, cuja presença já anunciava algo grave. Eles não pediram licença, apenas entraram, com uma pasta cheia de documentos em mãos, a formalidade de seus movimentos contrastando com a invasão de seu espaço. O ar do apartamento pareceu congelar, denso e pesado. Senhora Sofia Mendes, perguntou um deles, a voz grave e sem emoção, um tom que não admitia questionamentos. Viemos cumprir uma ordem de confisco. Este imóvel está sendo retomado pelo banco devido a dívidas acumuladas. As palavras atingiram Sofia como golpes físicos, cada sílaba um martelo em sua cabeça. Confisco. Dívidas. Ela tentou argumentar, dizer que havia um engano, que eles tinham uma hipoteca em dia, que tudo estava em ordem, mas os documentos em suas mãos eram irrefutáveis, frios e impessoais. Ricardo havia contraído empréstimos gigantescos, usando o apartamento como garantia, e as parcelas estavam atrasadas há meses, uma negligência criminosa. Não eram apenas dívidas bancárias, havia também menção a agiotas, a juros exorbitantes que cresciam exponencialmente, a ameaças veladas que pareciam sair das páginas de um romance policial. O mundo de Sofia desabou em um instante, pulverizado pela crueldade da realidade. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, a cabeça girando em um turbilhão de incredulidade e pânico, uma vertigem que a impedia de pensar com clareza. Isabela, que brincava na sala, alheia à tragédia que se desenrolava, correu para ela, sentindo a tensão no ar, a mudança abrupta na atmosfera. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou a menina, os olhos grandes e assustados, refletindo o terror que via no rosto da mãe. Sofia a abraçou com força, tentando protegê-la daquela realidade cruel que invadia seu lar, da violência silenciosa da burocracia. Os homens começaram a catalogar os bens, a mover os móveis, a esvaziar a vida que ela havia construído com tanto esforço e amor. Cada objeto, cada lembrança, cada pedaço de sua história, parecia ser arrancado de suas mãos com uma violência silenciosa, mas devastadora. O berço de Isabela, a mesa de jantar onde compartilhavam refeições e risadas, as fotos na parede que registravam momentos felizes, tudo se tornava parte de uma lista de perdas, de um inventário de um naufrágio. A humilhação era palpável, o olhar dos vizinhos curiosos que espreitavam pela porta, o silêncio constrangedor dos homens que faziam seu trabalho com uma eficiência impiedosa. Sofia sentiu-se exposta, vulnerável, como se sua dignidade estivesse sendo desnudada em praça pública, para o julgamento de todos. Onde estava Ricardo? Como ele pôde fazer isso? A dor da traição se misturava ao desespero da perda, e a única coisa que importava era a segurança de sua filha, que agora estava em risco, sem um teto, sem um futuro certo. A raiva começava a borbulhar, uma fúria fria contra o homem que havia destruído tudo. O apartamento, antes vibrante com a vida, as risadas e os sonhos de Sofia, Ricardo e Isabela, agora era um eco vazio, um túmulo de memórias. As paredes nuas pareciam gritar a ausência dos quadros coloridos, dos móveis cuidadosamente escolhidos, das fotografias que registravam momentos felizes. Sofia e Isabela foram forçadas a se mudar para um pequeno quarto na casa da mãe de Sofia, Dona Lúcia, uma mulher de fibra, com um coração enorme, mas com a saúde frágil e um espaço já apertado, onde cada centímetro era disputado.
A mudança foi um golpe duro para Isabela, que não entendia porque não podia mais dormir em seu próprio quarto, porque seus brinquedos estavam empilhados em caixas e porque a mamãe chorava baixinho à noite, escondida no travesseiro. Sofia tentava disfarçar a dor, inventando histórias sobre uma aventura na casa da vovó, sobre uma temporada de férias, mas o brilho nos olhos da filha havia diminuído, substituído por uma melancolia precoce, uma sombra de tristeza que a acompanhava. A cada noite, ao deitar Isabela, Sofia sentia o peso da culpa e da impotência, um fardo esmagador. Ela havia prometido um mundo seguro e feliz para sua filha, e agora, esse mundo desmoronava sob seus pés, levado pela irresponsabilidade e pela ganância de Ricardo. Ricardo, por sua vez, havia desaparecido como um fantasma. Após o confisco do apartamento, ele simplesmente sumiu, evaporou, deixando Sofia para lidar sozinha com o caos que ele havia criado, com as ruínas de uma vida. As poucas vezes em que ela conseguiu contato, suas palavras eram evasivas, cheias de promessas vazias de que resolveria tudo, de que era apenas um mal-entendido, de que precisava de tempo. Mas os dias se transformaram em semanas, e a situação só piorava, como uma ferida que infecciona. Os agiotas, antes apenas uma menção assustadora nos documentos do confisco, começaram a se manifestar de forma concreta e aterrorizante. Telefonemas anônimos a qualquer hora do dia ou da noite, mensagens ameaçadoras deixadas na caixa postal, e até mesmo visitas indesejadas à casa de Dona Lúcia, que deixavam Sofia em pânico, com o coração disparado. Eles queriam o dinheiro de Ricardo, e não se importavam com quem pagaria a conta, com quem sofreria as consequências. A segurança de Isabela, que antes era uma preocupação abstrata, tornou-se uma ameaça real e iminente, palpável em cada sombra, em cada barulho. Sofia sentia-se encurralada, sem saída, como um animal ferido que tenta proteger sua cria com as últimas forças. A raiva por Ricardo crescia a cada dia, misturada a um profundo sentimento de abandono, de traição e de uma solidão avassaladora. Em meio ao desespero que a consumia, a única pessoa que parecia entender a profundidade de sua dor e a complexidade de sua situação era sua amiga de longa data, Patrícia. Patrícia, uma mulher prática, resoluta e com um coração enorme, era irmã de uma renomada médica especialista em reprodução assistida, a doutora Camila. Ela visitava Sofia com frequência, trazendo comida para ajudar nas despesas, ajudando com Isabela para que Sofia pudesse ter um momento de respiro e, acima de tudo, ouvindo, oferecendo um ombro amigo e palavras de conforto. Em uma dessas visitas, enquanto Isabela dormia tranquilamente no pequeno quarto e Dona Lúcia estava na cozinha, preparando um chá, Patrícia sentou-se ao lado de Sofia no pequeno sofá da sala, o olhar sério e ponderado. Sofia, eu sei que o que vou dizer pode parecer loucura, pode te chocar, mas você precisa ouvir, precisa considerar, começou Patrícia, a voz baixa e cautelosa, como se estivesse pisando em ovos. Minha irmã, a doutora Camila, está trabalhando em um caso muito delicado, muito específico. Um casal rico, com problemas de fertilidade complexos, busca desesperadamente uma mãe de aluguel. Eles são muito exigentes, precisam de alguém com um tipo sanguíneo específico, com um histórico de saúde impecável, e você se encaixa perfeitamente em todos os requisitos. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um choque elétrico que a fez recuar. Mãe de aluguel. A ideia era absurda, quase ofensiva, uma afronta à sua essência materna. Gerar um filho para outra pessoa? Seu corpo, sua essência, seu amor materno. Como poderia ela sequer considerar algo assim, algo tão íntimo e pessoal? A proposta de Patrícia pairou no ar como uma nuvem escura, carregada de dilemas morais, éticos e emocionais, um peso que a sufocava. Sofia sentiu um nó na garganta, uma mistura de repulsa instintiva e uma estranha, quase imperceptível, faísca de esperança, uma luz tênue no fim do túnel. Patrícia, você está louca? Eu não posso fazer isso. É contra tudo o que eu acredito, contra meus princípios, contra minha natureza. Sofia sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas que ameaçavam rolar. A ideia de entregar um bebê que carregaria em seu ventre por 9 meses, de sentir seus primeiros movimentos, de ouvir seu coração batendo forte, de criar um vínculo tão profundo, e depois simplesmente entregá-lo, parecia uma tortura inimaginável, uma dor que ela não conseguiria suportar. Era como arrancar um pedaço de sua alma, de sua própria carne.
Ela pensou em Isabela, no amor incondicional e avassalador que sentia por sua filha, e a perspectiva de gerar uma vida para outra família a encheu de um vazio existencial, de uma angústia profunda. Patrícia, no entanto, não recuou, mantendo o olhar firme e compreensivo. Sofia, eu sei que é difícil, que é uma decisão que vai contra tudo o que você sempre pensou. Mas pense bem, com a cabeça fria. Eles pagam muito bem. O suficiente para você quitar todas as dívidas do Ricardo, garantir a segurança da Isabela, dar a ela um futuro e recomeçar sua vida do zero, longe de toda essa confusão. É uma saída, Sofia. A única que vejo agora, a única que pode te tirar desse buraco. Aquelas palavras, garantir a segurança da Isabela, ecoaram na mente de Sofia, sobrepondo-se a todas as suas objeções morais, a todos os seus medos e preconceitos. A imagem dos agiotas, dos telefonemas ameaçadores, do medo constante que sentia por sua filha, era um fardo insuportável, uma espada sobre sua cabeça. Ela olhou para o rosto adormecido de Isabela, que dormia no quarto ao lado, com a inocência de uma criança, e sentiu uma pontada no coração, uma dor física. O que ela não faria para proteger sua filha? O que ela não sacrificaria, não suportaria, não enfrentaria? A humilhação de perder tudo, a traição de Ricardo, a vulnerabilidade de sua família, tudo isso a empurrava para um precipício de decisões desesperadas, de escolhas que ela jamais imaginou ter que fazer. A ideia de ser mãe de aluguel, antes impensável, antes uma aberração, começou a se infiltrar em seus pensamentos como uma última e dolorosa alternativa, um último recurso para salvar o que restava de sua vida. Era um sacrifício extremo, uma renúncia a uma parte de si mesma, a uma parte de sua identidade, mas talvez fosse o único caminho para reconstruir a vida de Isabela, para dar a ela o futuro seguro e feliz que Ricardo havia roubado. A decisão não seria fácil, seria a mais difícil de sua vida, mas a necessidade de proteger sua filha era mais forte do que qualquer dogma, qualquer preconceito, qualquer dor pessoal que ela pudesse sentir. Era o amor materno em sua forma mais pura e sacrificial. A decisão de Sofia não veio de uma epifania súbita, de um momento de clareza instantânea, mas de uma série de noites insones, passadas em claro, com a mente em turbilhão. Veio de olhares furtivos para Isabela adormecida, com a inocência que ela tanto queria preservar, e de conversas silenciosas com sua própria consciência, que debatia os prós e contras de uma escolha tão drástica. A cada dia que passava, a pressão dos agiotas aumentava, suas ameaças se tornavam mais explícitas, mais próximas, mais aterrorizantes. Um dia, um bilhete anônimo foi deixado na porta da casa de Dona Lúcia, com uma foto de Isabela saindo da escola, um sorriso inocente no rosto, uma imagem que gelou o sangue de Sofia. O pânico gelou o sangue de Sofia, transformando seu medo em terror. Não era mais sobre dinheiro, não era mais sobre bens materiais, era sobre a vida de sua filha, sobre sua segurança, sobre sua integridade. Naquela noite, com o coração em pedaços, dilacerado pela angústia, ela ligou para Patrícia. A voz embargada, as palavras quase inaudíveis, ela disse, com a voz tremendo: "Eu aceito. Eu faço. Eu vou ser mãe de aluguel. Mas preciso de garantias. Preciso saber que Isabela estará segura, que nada de mal acontecerá a ela." A rendição não foi um sinal de fraqueza, mas de uma força avassaladora, a força de uma mãe disposta a tudo, a sacrificar-se por sua cria. Os dias seguintes foram um borrão de exames médicos exaustivos, consultas com advogados especializados em direito reprodutivo e encontros formais com a doutora Camila, irmã de Patrícia. Sofia sentia-se como uma peça em um tabuleiro de xadrez, movida por forças maiores que ela, por um destino que parecia ter sido traçado sem sua permissão. A doutora Camila, uma mulher elegante, profissional e com uma postura impecável, explicou cada etapa do processo de reprodução assistida com uma frieza clínica que contrastava drasticamente com a tempestade emocional que Sofia vivia. Os exames confirmaram que Sofia era a candidata ideal, seu tipo sanguíneo raro e sua saúde impecável eram exatamente o que o casal procurava, uma combinação perfeita de fatores biológicos. O contrato era extenso, cheio de cláusulas complexas e termos jurídicos que ela mal compreendia, mas uma delas se destacava, brilhando como uma promessa. Uma quantia substancial seria depositada em uma conta segura, acessível a Sofia apenas após o nascimento e entrega dos bebês. Era o preço de sua esperança,
o valor da segurança de Isabela, o custo de um futuro que ela tentava desesperadamente reconstruir. Sofia assinou, sentindo a caneta pesar em sua mão, cada traço uma renúncia, um sacrifício, uma entrega de si mesma. O encontro com o casal contratante foi um choque, uma revelação que a deixou sem ar. Sofia havia imaginado pessoas discretas, talvez até um pouco tímidas, dadas as circunstâncias tão particulares. Mas o que encontrou foi um arquiteto famoso, renomado por seus projetos audaciosos e sua fortuna incalculável, o mesmo Ricardo que seu marido tanto invejava e falava com admiração, quase com obsessão. Seu nome era Daniel Albuquerque. Ao lado dele, sua esposa, Verônica, uma mulher de beleza estonteante, com traços finos e elegantes, mas com um olhar frio e distante, que parecia avaliar Sofia de cima a baixo, como se ela fosse um objeto em leilão, uma mercadoria a ser inspecionada. Daniel, apesar da postura imponente e da reputação, parecia mais contido, com um brilho de apreensão e até mesmo de tristeza nos olhos, um contraste com a dureza de sua esposa. Verônica, no entanto, não fez questão de disfarçar seu desprezo, sua superioridade. Espero que você entenda a seriedade do seu papel aqui, disse ela, a voz polida, mas cortante como uma lâmina. Você está carregando meus filhos. Não se esqueça disso, nem por um segundo. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A humilhação de ser tratada como um mero recipiente, um útero alugado, uma incubadora humana, era quase insuportável, uma afronta à sua dignidade. A situação se tornou ainda mais complexa e dolorosa quando Verônica impôs uma condição inegociável, uma exigência que parecia ter sido arquitetada para maximizar o desconforto de Sofia. Ela deveria se mudar para a mansão do casal durante toda a gravidez. Precisamos ter certeza de que você seguirá todas as nossas orientações, que terá a melhor alimentação, o melhor acompanhamento médico e psicológico. E, claro, para evitar qualquer apego desnecessário, Verônica declarou, o tom de voz gélido, cortante, sem qualquer traço de empatia. A ideia de se separar de Isabela por tantos meses, de viver sob o mesmo teto com aquela mulher arrogante e fria, era um tormento, uma tortura psicológica. Sofia tentou argumentar, implorar, explicar a importância de estar perto de sua filha, mas Verônica foi irredutível, inflexível. Ou é assim, ou não há acordo. Encontre outra forma de pagar as dívidas do seu marido, se é que você consegue. A ameaça velada era clara, um ultimato que a deixava sem opções. Sofia sentiu-se presa em uma armadilha, sem escapatória, sem um fio de esperança. A noite em que os agiotas invadiram a casa de Dona Lúcia foi o ponto de não retorno, o momento em que todas as dúvidas de Sofia se dissiparam, substituídas por uma certeza dolorosa. Sofia estava no quarto, tentando acalmar Isabela, que estava assustada com os barulhos da rua, quando ouviu gritos e o barulho de coisas sendo quebradas na sala. Os homens, furiosos pela falta de pagamento, haviam perdido a paciência, a pouca que tinham. Eles não tocaram em Isabela, mas a visão do terror nos olhos da filha, o choro incontrolável da menina, que se agarrava a ela com desespero, foi o suficiente para que Sofia tomasse sua decisão final, irrevogável. Na manhã seguinte, com o coração em frangalhos, dilacerado pela dor da separação, ela se despediu de Isabela. A menina, sem entender a gravidade da situação, agarrou-se à mãe, perguntando quando ela voltaria, com a voz embargada. Logo, meu amor. A mamãe vai trabalhar um pouquinho longe, mas logo volta, eu prometo. Sofia prometeu, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, molhando os cabelos da filha. Aquele abraço, o cheiro de Isabela em seus braços, seria sua força nos meses que viriam, sua âncora em meio à tempestade. Ela se mudaria para a mansão de Daniel e Verônica, aceitando o sacrifício, a humilhação, a separação, tudo pela segurança de sua filha, pelo futuro que ela merecia. A mansão de Daniel e Verônica era um universo à parte, um labirinto de luxo ostensivo e frieza glacial, onde cada objeto parecia gritar riqueza, mas onde o calor humano era uma raridade. Sofia sentia-se como uma intrusa, uma sombra silenciosa em um cenário grandioso que não lhe pertencia, um palco onde ela era apenas uma figurante. Seu quarto, embora espaçoso e elegantemente decorado com móveis caros e tecidos finos, parecia uma cela dourada, um lugar onde ela estava confinada, não acolhida. As regras eram claras e implacáveis, ditadas por Verônica com uma autoridade inquestionável,
horários rígidos para refeições, consultas médicas frequentes e repouso absoluto. Verônica supervisionava tudo com um olhar vigilante. Cada gesto de Sofia era escrutinado, cada palavra, medida, como se ela estivesse sob constante avaliação. A presença de Daniel era mais rara, ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, imerso em projetos, ou em viagens de trabalho, mas quando estava presente, sua aura era de uma melancolia contida, um contraste com a dureza e a impaciência de sua esposa. Sofia sentia-se um objeto, um recipiente, um meio para um fim, e a cada dia, a saudade de Isabela apertava seu peito, uma dor constante e lancinante que a acompanhava em cada canto daquela casa imponente, em cada corredor silencioso. Os primeiros dias na mansão foram marcados por uma solidão avassaladora, um vazio que a consumia por dentro. Sofia tentava se adaptar à rotina imposta, aos olhares curiosos e por vezes julgadores dos empregados, à ausência de qualquer calor humano, de qualquer palavra de conforto. As refeições eram silenciosas, com Verônica fazendo comentários pontuais e críticos sobre a dieta de Sofia, sempre com um tom de superioridade e desdém, como se estivesse controlando um experimento. Daniel, quando presente, tentava ser educado, fazendo perguntas protocolares, mas a tensão entre ele e Verônica era palpável, um abismo silencioso que o separava, uma barreira invisível de ressentimento e distância. Sofia observava a dinâmica do casal, percebendo que, por trás da fachada de riqueza e sucesso, havia uma profunda infelicidade, uma lacuna emocional que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Ela se perguntava o que os havia levado a essa decisão extrema de ter um filho por meio de uma mãe de aluguel, mas não ousava perguntar, ciente de seu lugar ali. Sua função era clara: carregar uma vida, não questionar as vidas alheias, não invadir a privacidade de seus empregadores. O processo de fertilização in vitro foi um misto de esperança e apreensão, uma montanha-russa emocional. Sofia sentia seu corpo sendo invadido por hormônios, por procedimentos médicos que a deixavam vulnerável, por uma expectativa que não era totalmente sua, mas que a envolvia. Ela tentava se desconectar emocionalmente, repetindo para si mesma, como um mantra, que aquele bebê não era dela, que era apenas um trabalho, um meio para um fim, uma forma de salvar Isabela. Mas a natureza humana é traiçoeira, e o instinto materno, poderoso. Quando a doutora Camila confirmou a gravidez, um pequeno tremor percorreu Sofia, uma faísca de vida que a atingiu profundamente. Era real. Havia uma vida crescendo dentro dela, uma nova existência que ela carregava. Ela tentou reprimir a emoção, mas uma faísca de algo novo, algo maternal, acendeu-se em seu interior, uma conexão que ela não podia controlar. Verônica, ao receber a notícia, exibiu um sorriso frio e satisfeito, uma expressão de triunfo, como se tivesse conquistado um objetivo. Daniel, por outro lado, permitiu-se um sorriso mais genuíno, um brilho de alívio e gratidão em seus olhos, que Sofia notou e guardou em sua memória, um pequeno raio de luz em meio à escuridão. A primeira consulta de rotina, algumas semanas depois, trouxe uma reviravolta inesperada que abalou Sofia até o âmago, mudando completamente a perspectiva de sua jornada. Deitada na maca, observando a tela do ultrassom, ela ouviu a doutora Camila dizer, com uma voz que tentava ser neutra, profissional, mas que carregava um tom de surpresa e até mesmo de admiração: Sofia, parece que temos uma surpresa aqui. Não é um bebê, são dois. Você está grávida de gêmeos. As palavras ecoaram na sala, atingindo Sofia como um raio, um choque que a deixou sem fala. Gêmeos. Não era um, mas dois corações batendo dentro dela, duas vidas que ela carregava. O choque foi imenso, a alegria e o pânico se misturando em um turbilhão de emoções contraditórias. Ela havia se preparado para entregar um bebê, para se desapegar de uma vida, mas dois? O vínculo que ela tentava evitar, que ela tentava reprimir, começou a se formar de maneira ainda mais intensa, mais incontrolável, mais profundo. Era como se seu corpo e sua alma estivessem se recusando a seguir o contrato, a se desapegar. A notícia dos gêmeos gerou reações distintas e reveladoras, expondo ainda mais as personalidades de Daniel e Verônica. Verônica, ao saber, ficou furiosa, sua raiva explodindo em palavras cortantes. Gêmeos! Isso não estava no contrato. É um absurdo. Mais gastos, mais complicações, mais problemas. Ela esbravejou,
a voz cheia de indignação e egoísmo, sem qualquer vestígio de alegria ou emoção. Sua preocupação era puramente logística e financeira, sem qualquer vestígio de alegria ou de um instinto materno. Daniel, no entanto, reagiu de forma diferente. Embora inicialmente surpreso, um sorriso lento e emocionado surgiu em seu rosto, um brilho de felicidade genuína. Ele olhou para Sofia com uma gratidão que ela nunca havia visto antes, um olhar que parecia reconhecer o sacrifício dela de uma forma que Verônica jamais faria, jamais compreenderia. Dois filhos, ele murmurou, quase para si mesmo, com a voz embargada pela emoção, e por um breve momento, Sofia viu um vislumbre de um homem diferente, um pai, por trás da fachada de arquiteto famoso e bem-sucedido. A distância entre Daniel e Verônica se aprofundou ainda mais com essa notícia, uma rachadura que se tornava um abismo, e Sofia sentiu que, de alguma forma, ela estava se tornando uma peça central em um drama familiar que ia muito além do contrato de maternidade de aluguel, um drama que a envolvia de forma inescapável. A notícia da gravidez de gêmeos, embora um choque inicial que a desestabilizou, trouxe consigo uma estranha e inesperada mudança na dinâmica da mansão, alterando sutilmente as relações entre seus habitantes. Verônica, após a explosão inicial de raiva e frustração, tornou-se ainda mais distante, quase ausente, como se a situação dos gêmeos fosse um problema que ela preferia ignorar. Ela passava a maior parte do tempo fora, em eventos sociais luxuosos, viagens de negócios ou encontros com amigas, deixando Sofia sob os cuidados da equipe da casa e, surpreendentemente, de Daniel. O arquiteto, antes reservado e distante, começou a se aproximar de Sofia com uma cautela e uma gentileza que ela não esperava, uma tensão que a surpreendia a cada dia. Ele perguntava sobre seu bem-estar, sobre os bebês que cresciam em seu ventre, e até mesmo sobre Isabela, demonstrando uma empatia e uma preocupação que contrastava drasticamente com a frieza e o desinteresse de sua esposa. Sofia sentia-se confusa com essa aproximação. Era gratidão? Compaixão? Ou algo mais complexo, um sentimento nascente que ela não conseguia decifrar, que a deixava inquieta? Os dias se arrastavam, lentos e cheios de uma expectativa silenciosa, e a barriga de Sofia começava a crescer, um lembrete constante da vida que carregava e do sacrifício imenso que fazia. A saudade de Isabela era uma ferida aberta, uma dor constante que a acompanhava em cada momento, e as ligações diárias para a casa de Dona Lúcia eram seu único consolo, seu único elo com sua própria vida. Isabela, por sua vez, sentia a ausência da mãe de forma profunda, e seu choro noturno, que Dona Lúcia relatava com tristeza, era um eco da dor de Sofia, um lamento compartilhado. Em uma dessas ligações, Dona Lúcia mencionou que Isabela estava com febre alta e não parava de perguntar pela mãe, chamando por ela em meio ao delírio. O coração de Sofia se apertou em uma dor física, uma angústia insuportável. Ela precisava ver sua filha, nem que fosse por um instante, para acalmá-la, para abraçá-la. Impulsionada por um amor incontrolável e desesperado, Sofia decidiu que faria uma visita secreta a Isabela no dia do aniversário da menina, que se aproximava rapidamente. Era um risco enorme, uma quebra das regras de Verônica, mas a necessidade de abraçar sua filha era mais forte do que qualquer proibição, qualquer medo. No dia do aniversário de Isabela, Sofia arquitetou um plano meticuloso, com a precisão de uma espiã. Com a ajuda discreta de um dos motoristas da mansão, um homem gentil e de poucas palavras que parecia sentir pena de sua situação, ela conseguiu sair da casa sob o pretexto de uma consulta médica de rotina, forjando um atestado. O trajeto até a casa de Dona Lúcia foi uma mistura de ansiedade crescente e euforia contida, uma montanha-russa de emoções. Ao chegar, a visão de Isabela, com um pequeno bolo de aniversário e um chapéu de festa desajeitado na cabeça, fez as lágrimas de Sofia rolarem livremente, quentes e incontroláveis. O abraço foi apertado, cheio de saudades acumuladas e promessas silenciosas de que tudo ficaria bem. Isabela, com seus olhos brilhantes e cheios de alegria, não soltava a mãe, enchendo-a de beijos e perguntas inocentes. Sofia passou algumas horas preciosas com sua filha, cantando parabéns com a voz embargada, contando histórias e tentando absorver cada segundo daquele reencontro, cada toque, cada sorriso. Era um bálsamo para sua alma ferida, um lembrete do porquê ela estava passando por tudo aquilo, do propósito de seu sacrifício. No entanto, a alegria da visita foi brutalmente interrompida, como um sonho que se desfaz. Ao retornar à mansão,
Sofia foi confrontada por uma Verônica furiosa, os olhos faiscando de raiva e traição. Onde você estava, Sofia? Pensei que tivesse uma consulta médica. Verônica gritou, a voz cortante como um chicote. Eu sei que você foi ver sua filha. Você quebrou o contrato. Quebrou a confiança que depositamos em você. Sofia tentou se explicar, balbuciando desculpas e justificativas, mas Verônica não deu ouvidos, sua fúria era incontrolável. Você é uma irresponsável. Como ousa colocar meus filhos em risco por um capricho sentimental? Você não tem ideia do que pode perder, do que está em jogo. A ameaça era clara, e Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um medo gelado. A humilhação de ser repreendida como uma criança, a dor de ter seu amor materno questionado e diminuído, era excruciante, uma tortura psicológica. Daniel, que estava presente, observava a cena em silêncio, seu rosto uma máscara de desconforto e impotência, mas ele não interveio, não disse uma palavra em defesa de Sofia. Ainda abalada pela bronca humilhante de Verônica, Sofia recebeu uma ligação de Patrícia que a deixou em choque, um golpe ainda mais duro. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. É sobre o Ricardo. A voz de Patrícia estava embargada, hesitante, como se estivesse com medo de dar a notícia. Eu o vi. Ele não está trabalhando. Ele está com outra pessoa. O coração de Sofia gelou, um pressentimento terrível a invadiu. Quem? Ela conseguiu perguntar, a voz quase inaudível, mal conseguindo respirar. Com a Lúcia. Aquela sua amiga do trabalho. Eu os vi juntos, em um restaurante chique, de mãos dadas, rindo. A notícia atingiu Sofia como um raio, um trovão que a deixou atordoada. Lúcia! Sua amiga de anos, confidente, a quem ela havia confiado seus medos e esperanças, suas angústias mais profundas. E Ricardo, que deveria estar lutando para resolver a situação, para salvá-los, estava desfrutando de um romance secreto, vivendo uma vida de luxo e traição. A traição era dupla, profunda, e a dor que sentiu foi ainda mais intensa do que a perda do apartamento, do que a humilhação do confisco. Não era apenas o dinheiro, não era apenas a humilhação, era a quebra de toda a confiança, de todo o amor que ela havia depositado nele, de toda a amizade que ela valorizava. O mundo de Sofia desabou mais uma vez, em 1000 pedaços, e ela se viu sozinha, grávida de gêmeos para estranhos, com o marido a trair com uma amiga, e a segurança de sua filha ainda incerta, pairando como uma ameaça constante. A revelação da traição de Ricardo com Lúcia foi um terremoto emocional para Sofia, um abalo sísmico que desestruturou o que restava de sua fé nas pessoas. Não era apenas a infidelidade, a quebra do pacto conjugal, mas a quebra de uma amizade de anos, a violação de uma confiança que ela considerava inabalável, sagrada. Lúcia, sua confidente, a quem ela havia desabafado sobre as dificuldades com Ricardo, sobre o desespero de perder o apartamento, sobre a decisão impensável de ser mãe de aluguel, agora se revelava uma traidora. A imagem de Ricardo e Lúcia juntos, de mãos dadas, rindo em um restaurante, gravou-se na mente de Sofia como uma cicatriz profunda, uma ferida que não cicatrizaria facilmente. A dor era tão intensa que ofuscava até mesmo a saudade de Isabela por alguns instantes, um luto por uma vida que ela acreditava ter. Ela sentiu-se duplamente traída, duplamente humilhada, e a raiva, antes contida, antes uma brasa adormecida, começou a borbulhar em seu interior, misturada a uma tristeza avassaladora, um sentimento de abandono total. Os dias que se seguiram foram um tormento silencioso, uma batalha interna que ela travava sozinha. Sofia tentava manter a compostura na mansão, exibindo uma fachada de normalidade, mas seu interior estava em frangalhos, despedaçado. A cada ultrassom, a cada movimento dos bebês em seu ventre, a complexidade de sua situação se intensificava, o dilema moral se aprofundava. Ela estava carregando a vida de outros, de estranhos, enquanto sua própria vida desmoronava em traições e abandonos, em perdas irreparáveis. Daniel, percebendo a mudança no humor de Sofia, a tristeza em seus olhos, tentava se aproximar com mais frequência, com uma delicadeza que a surpreendia. Ele trazia livros sobre maternidade, perguntava sobre seus desejos, sobre seus medos, e até mesmo compartilhava algumas de suas próprias apreensões sobre a paternidade, sobre o futuro. Havia uma vulnerabilidade em Daniel que Sofia nunca havia imaginado, um lado humano, sensível,
que Verônica parecia ignorar ou desprezar completamente. Essa conexão sutil, quase imperceptível no início, começou a se formar entre eles, um elo de compreensão mútua, de apoio silencioso, em meio ao caos que o cercava. A gravidez avançava, e com ela, as complicações. Em uma tarde chuvosa e sombria, enquanto Sofia estava sozinha na mansão, sentiu uma dor aguda e repentina, uma pontada que a fez dobrar-se. O pânico tomou conta dela, um medo gelado de que algo estivesse errado com os bebês. Ligou para a doutora Camila, que a orientou a ir imediatamente para o hospital, sem perder um segundo. Daniel, que estava em uma reunião importante, foi avisado e correu para encontrá-la, abandonando tudo. No hospital, os médicos confirmaram um princípio de trabalho de parto prematuro, uma ameaça real à vida dos gêmeos. Sofia foi internada às pressas, e a notícia dos gêmeos em risco abalou a todos, especialmente Daniel. Verônica, ao saber, ligou para Daniel, não para perguntar sobre Sofia ou os bebês, mas para reclamar dos problemas que a situação estava causando em sua agenda social, em seus compromissos. Daniel, pela primeira vez, reagiu com irritação, desligando o telefone abruptamente, um sinal de sua crescente frustração com a esposa. Enquanto Sofia estava no hospital, lutando para manter os bebês em seu ventre, a tensão entre Daniel e Verônica atingiu um ponto crítico, um clímax de desentendimento. Daniel passava horas ao lado de Sofia, conversando, tentando acalmá-la, lendo para ela, oferecendo-lhe um conforto que ela não encontrava em mais ninguém. Ele demonstrava uma preocupação genuína com o bem-estar dela e dos bebês, algo que Verônica parecia incapaz de sentir, de expressar. Em uma dessas visitas, Daniel recebeu uma ligação urgente, e seu rosto empalideceu, a cor sumindo de suas feições. Sofia, eu sofri um acidente. Meu carro. Preciso ir, ele disse, a voz trêmula, o olhar distante, como se estivesse em choque. Antes que Sofia pudesse reagir, antes que pudesse perguntar algo, ele se foi, apressado. Horas depois, a doutora Camila entrou no quarto de Sofia, o rosto grave, os olhos cheios de tristeza. Sofia, o Daniel, ele sofreu um grave acidente de carro. Está em coma. O prognóstico é incerto, muito delicado. O mundo de Sofia parou, girando em câmera lenta. Não era apenas o pai dos bebês, mas o homem que, de alguma forma, havia se tornado um ponto de apoio em sua solidão, um amigo inesperado. A notícia do acidente de Daniel e seu estado de coma mergulhou a mansão em um silêncio fúnebre, um clima de luto antecipado. Verônica, em vez de demonstrar preocupação ou tristeza, parecia mais irritada com a situação, com a inconveniência que isso representava para ela. Ela se recusava a visitar Daniel no hospital, alegando que não suportava vê-lo daquele jeito, que a visão a perturbava. Em uma conversa fria e calculista com Sofia, Verônica revelou sua verdadeira face, sua crueldade. Sofia, se o Daniel morrer, não teremos mais necessidade desses bebês. Você entende, não é? Podemos nos livrar deles. Ninguém precisa saber, será um segredo. As palavras de Verônica foram um choque brutal, um soco no estômago de Sofia. Se livrar. Ela estava falando de vidas, de seus próprios filhos, de seres humanos. Sofia sentiu um ódio profundo e uma determinação inabalável, uma força que ela não sabia que possuía. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou tocar em um fio de cabelo desses bebês, Sofia respondeu, a voz firme, apesar do tremor em seu corpo, da raiva que a consumia. Naquele momento, a conexão com os gêmeos se solidificou, tornando-se um laço inquebrável. Eles não eram apenas um contrato, eram vidas que ela protegeria com todas as suas forças, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse enfrentar Verônica. A recusa veemente de Sofia em se livrar dos bebês foi um divisor de águas, um ponto de não retorno em sua jornada. Naquele momento crucial, ela não era mais apenas uma mãe de aluguel, uma mulher cumprindo um contrato. Era uma protetora feroz, uma leoa defendendo suas crias com a força de um instinto ancestral. A ameaça de Verônica, em vez de intimidá-la ou fazê-la recuar, acendeu uma chama de resistência inabalável em seu coração, uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela sentiu que, apesar de todas as adversidades, de todas as perdas e traições, tinha um propósito maior,
uma responsabilidade que ia muito além das cláusulas de um contrato. Os gêmeos em seu ventre, que antes eram um dilema moral e emocional, agora eram a personificação de sua força, de sua luta, de sua dignidade. A mansão, antes um lugar de opressão e solidão, tornou-se o campo de batalha de sua dignidade, o palco de sua resistência. Daniel permaneceu em coma por semanas, e a mansão, antes apenas fria e impessoal, agora era um mausoléu de incertezas, um lugar onde a esperança parecia ter morrido. Verônica, após a tentativa frustrada de manipular Sofia e de se livrar dos bebês, afastou-se completamente, mergulhada em seu próprio mundo de superficialidade e egoísmo. Ela passava os dias em salões de beleza luxuosos, eventos sociais da alta sociedade e reuniões com advogados, sempre com uma expressão de tédio e impaciência, como se a doença do marido fosse um mero inconveniente. Sofia, por outro lado, sentia uma estranha e profunda necessidade de estar perto de Daniel, uma conexão que a impulsionava. Ela visitava o hospital diariamente, sentava-se ao lado de sua cama, conversava com ele em voz baixa, contava sobre os bebês, sobre Isabela, sobre a vida lá fora, sobre o mundo que o esperava. Ela lia livros, cantava canções de ninar para os gêmeos em seu ventre, e de alguma forma, sentia que sua voz, sua presença, poderia alcançar Daniel, trazê-lo de volta do abismo do coma. Em uma tarde cinzenta e chuvosa, enquanto Sofia lia um livro para Daniel, com a voz suave e melodiosa, ela sentiu um leve aperto em sua mão, um movimento quase imperceptível. Seus olhos se arregalaram em choque e esperança. Ele havia se mexido. Chamou a enfermeira, e em poucos minutos, a equipe médica estava no quarto, avaliando a situação com urgência. Daniel estava acordando. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do hospital, mas a alegria foi temperada pela dura realidade, uma verdade cruel. Daniel havia acordado, mas estava paraplégico. O acidente havia danificado sua medula espinhal de forma irreversível, e os médicos não davam muitas esperanças de que ele voltaria a andar, de que teria uma vida normal. A notícia mergulhou Daniel em uma profunda depressão, um abismo de desespero. O arquiteto brilhante, o homem que construía sonhos e arranha-céus, agora estava preso em seu próprio corpo, sua mente atormentada pela perda de sua mobilidade e de sua identidade, de tudo o que ele era. Verônica, ao saber da paraplegia de Daniel, reagiu com um misto de repulsa e cálculo frio, sem qualquer traço de compaixão. Ela o visitou uma única vez no hospital, e suas palavras foram cruéis, afiadas como facas. Você é um inútil agora, Daniel. O que faremos com você? E com esses bebês? Eu não vou passar minha vida cuidando de um inválido, de um peso morto. As palavras dela foram como facas, cortando a pouca esperança que Daniel ainda tinha, dilacerando sua alma. Ele se fechou em si mesmo, recusando-se a comer, a fazer fisioterapia, a lutar pela vida. Sofia, que testemunhou a cena, escondida atrás da porta, sentiu uma profunda compaixão por Daniel, uma dor que a atingiu no fundo da alma. Ela viu a dor em seus olhos, a humilhação de ser tratado daquela forma pela própria esposa, a mulher que deveria amá-lo e apoiá-lo. Naquele momento, Sofia decidiu que não o abandonaria, que estaria ao seu lado, custasse o que custasse. Sofia assumiu o papel de cuidadora de Daniel, não por obrigação contratual, não por um dever imposto, mas por uma escolha genuína, por um impulso do coração. Ela passava horas com ele, não apenas ajudando-o com as necessidades físicas, com os exercícios e a higiene, mas, principalmente, com as emocionais. Ela o ouvia com atenção, o encorajava com palavras de força, o lembrava de seu talento inegável, de seus projetos ambiciosos, dos filhos que estavam a caminho, que precisavam dele. Ela o empurrava em sua cadeira de rodas pelos jardins da mansão, mostrando-lhe o sol, as flores, a vida que ainda existia lá fora, a beleza do mundo. Lentamente, com a paciência e a persistência incansável de Sofia, Daniel começou a reagir, a sair de sua concha. Ele começou a comer, a fazer a fisioterapia com mais empenho, a vislumbrar uma pequena faísca de esperança em seu futuro. A presença de Sofia, sua voz suave, seu olhar de apoio e compreensão, era um único bálsamo para sua alma ferida, a única luz em sua escuridão. A cada pequeno progresso de Daniel, Sofia sentia uma vitória, um propósito que a preenchia, que dava sentido à sua própria dor. A presença constante de Sofia na vida de Daniel começou a operar um milagre lento, mas perceptível,
um renascimento gradual que ninguém esperava. As sessões de fisioterapia, antes um fardo doloroso e sem sentido para ele, tornaram-se momentos de partilha, de conversas profundas e de pequenas vitórias diárias. Sofia não apenas o ajudava com os exercícios, com a repetição exaustiva dos movimentos, mas o motivava com histórias inspiradoras, com a promessa dos filhos que estavam a caminho, com a visão de um futuro que ele havia abandonado em sua depressão. Ela o lembrava de sua paixão pela arquitetura, trazendo-lhe revistas e livros sobre novos projetos, reacendendo a chama criativa que a depressão havia quase apagado, que o desespero havia sufocado. Daniel, antes recluso, amargurado e sem esperança, começou a sorrir novamente, um sorriso fraco no início, quase imperceptível, mas que ganhava força e sinceridade a cada dia, iluminando seu rosto. A conexão entre eles se aprofundava, construída sobre a vulnerabilidade compartilhada, a compaixão mútua e um respeito que transcendia as circunstâncias, que ia além de qualquer contrato. Enquanto Daniel lentamente emergia de sua escuridão, de seu abismo pessoal, Verônica se afastava ainda mais, mergulhada em seus próprios planos egoístas e obscuros. Sofia notava as ausências prolongadas de Verônica, os telefonemas sussurrados em cantos escondidos da mansão, a forma como ela evitava qualquer menção a Daniel ou aos bebês, como se eles não existissem. A frieza de Verônica era um contraste gritante com o calor e a cumplicidade que se desenvolviam entre Sofia e Daniel, uma dicotomia que se tornava cada vez mais evidente. Em uma tarde, enquanto passava por um dos corredores, Sofia ouviu uma conversa de Verônica ao telefone, em voz baixa, mas audível o suficiente para que as palavras chegassem aos seus ouvidos. Sim, o divórcio será o mais rápido possível. E a fortuna? A fortuna será toda minha. Ele é um inválido agora, não tem como lutar, não tem como se defender. As palavras de Verônica foram um choque, um soco no estômago de Sofia. Ela não estava apenas abandonando Daniel em seu momento de maior fragilidade, estava planejando roubar sua fortuna, aproveitando-se de sua condição vulnerável, de sua incapacidade de se defender. A crueldade de Verônica era ainda mais profunda e calculista do que Sofia imaginava, revelando uma alma sombria e sem escrúpulos. A gravidez de Sofia avançava para o 3º trimestre, e a barriga, agora enorme com os gêmeos, era um testemunho visível de sua jornada, de seu sacrifício. A cada chute, a cada movimento dos bebês em seu ventre, o vínculo com ele se tornava mais forte, mais inquebrável, mais visceral. Ela sentia uma mistura de alegria e apreensão, sabendo que o momento da separação se aproximava, mas também sentindo uma profunda conexão com aquelas vidas que carregava, uma ligação que ela não conseguiria romper. Daniel, por sua vez, estava cada vez mais envolvido, mais presente. Ele tocava a barriga de Sofia com carinho, conversava com os bebês em voz baixa, e seus olhos brilhavam com uma esperança renovada, com a promessa de um futuro. Ele havia encontrado um novo propósito, uma razão para lutar, para viver, e essa razão eram seus filhos e a mulher que os carregava, a mulher que o havia resgatado da escuridão. A reabilitação de Daniel era um processo árduo, doloroso e demorado, mas ele estava determinado, movido por uma força interior que o impulsionava. Com a ajuda incansável de Sofia e de uma equipe de fisioterapeutas dedicados, ele começou a fazer progressos impressionantes, superando as expectativas dos médicos. Primeiro, pequenos movimentos nas pernas, depois, a capacidade de se sentar sem apoio, de manter o equilíbrio e, finalmente, com a ajuda de um andador, os primeiros passos hesitantes, cambaleantes, mas cheios de significado. Cada passo era uma vitória, um testemunho de sua força de vontade inabalável e do apoio incansável de Sofia, que estava sempre ao seu lado. A mansão, antes um lugar de desespero e solidão, agora era palco de superação, de renascimento. Daniel olhava para Sofia com uma gratidão que ia além das palavras, um olhar que expressava não apenas reconhecimento, mas um afeto profundo e crescente, um amor que florescia em meio à adversidade. Em uma noite, enquanto Daniel e Sofia estavam no jardim, observando as estrelas que brilhavam no céu escuro, ele se abriu sobre o acidente, revelando um segredo que o atormentava. Sofia, eu me lembro de algo. Não foi um acidente. Eu fui empurrado. Alguém cortou os freios do meu carro. As palavras de Daniel foram um choque, um raio que a atingiu em cheio. Um assassinato. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um medo gelado.
Quem faria uma coisa dessas, Daniel? Ela perguntou, a voz trêmula, quase inaudível. Ele hesitou, o olhar distante, perdido em suas memórias. Eu não sei. Mas eu sinto que há algo muito errado. E Verônica? Ela estava tão estranha antes do acidente, tão distante, tão fria. A suspeita pairava no ar, pesada e sombria, como uma nuvem de tempestade. Sofia percebeu que a teia de intrigas e perigos era muito mais complexa do que ela imaginava, que a superfície de luxo escondia uma escuridão profunda, e que a vida de Daniel, e talvez a dela e dos bebês, ainda estava em risco, sob a mira de um inimigo oculto. A confissão de Daniel sobre o acidente, a suspeita aterrorizante de que os freios foram cortados deliberadamente, lançou uma sombra ainda mais densa e sinistra sobre a mansão, transformando o luxo em um cenário de suspense. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que a fez tremer. A crueldade de Verônica, que antes parecia limitada à frieza emocional e ao egoísmo, agora se revelava potencialmente criminosa, com a capacidade de tirar uma vida. A vida de Daniel havia sido deliberadamente colocada em risco, e a possibilidade de que Verônica estivesse envolvida era aterrorizante, uma verdade que a chocava profundamente. Sofia e Daniel começaram a conversar em sussurros, trocando olhares significativos, cientes de que precisavam ser cautelosos, de que as paredes tinham ouvidos. A mansão, antes um refúgio de luxo e aparente segurança, transformou-se em um palco de intrigas, onde cada passo, cada palavra, cada gesto, poderia ser observado, interpretado, usado contra eles. Daniel, com a mente mais clara e o corpo respondendo de forma surpreendente à fisioterapia, começou a juntar as peças do quebra-cabeça, como um detetive particular. Ele se lembrava de uma discussão acalorada com Verônica na noite anterior ao acidente, sobre um investimento financeiro de alto risco que ele havia recusado e que ela insistia em fazer, uma quantia exorbitante de dinheiro. Ele também recordava de um mecânico que Verônica havia contratado recentemente para revisar seus carros, um homem que ele nunca havia visto antes, com um olhar evasivo e uma postura suspeita. Sofia, por sua vez, começou a observar Verônica com um olhar mais atento, notando os telefonemas secretos que ela fazia em voz baixa, as saídas apressadas e sem explicação, e a forma como ela evitava qualquer contato visual com Daniel, como se estivesse escondendo algo. A teia de mentiras e traições começava a se desvendar, revelando um plano muito mais sinistro e elaborado do que eles poderiam imaginar, um esquema de assassinato e roubo. A gravidez de Sofia estava em seus estágios finais, e a expectativa dos gêmeos era palpável, um misto de ansiedade e alegria. Daniel, agora capaz de se mover com mais autonomia, de andar com a ajuda de um andador, passava horas no quarto dos bebês, que Sofia havia decorado com carinho e simplicidade, transformando em um ninho acolhedor. Ele montava os berços com cuidado, organizava as roupinhas minúsculas e falava com os bebês em seu ventre, prometendo-lhes um futuro de amor e segurança, uma vida feliz. A cada gesto, a cada palavra, o vínculo entre Daniel e Sofia se fortalecia, transformando-se em algo que ia muito além da gratidão ou da compaixão. Era um amor que nascia da adversidade, da superação, da construção de uma nova família em meio aos escombros de suas vidas passadas, um amor que os unia de forma inquebrável. Enquanto a conexão entre Sofia e Daniel florescia, o marido de Sofia, Ricardo, reapareceu de forma inesperada e ameaçadora, como um fantasma do passado. Ele havia descoberto sobre a gravidez de Sofia e sobre a fortuna de Daniel, informações que o deixaram furioso e ganancioso. Impulsionado pelo desespero e pela inveja, Ricardo invadiu a mansão em uma noite, com os olhos injetados de raiva, exigindo dinheiro de Sofia. Você está carregando os filhos de um milionário, Sofia. Eu tenho direito a uma parte disso. Fui eu quem te colocou nessa situação, afinal. Ele gritou, a voz carregada de ressentimento e de uma falsa superioridade. Sofia tentou argumentar, explicar a situação, mas Ricardo estava fora de si, seus olhos fixos na riqueza que ele acreditava ser sua por direito, por ter sido o causador de toda a desgraça. Daniel, que estava no andar de cima, ouviu a comoção e desceu com dificuldade, confrontando Ricardo com uma coragem que surpreendeu a todos. O confronto entre Daniel e Ricardo foi tenso e explosivo, um embate de vontades e de histórias. Ricardo, cego pela ganância e pelo ódio, não se intimidou com a presença de Daniel, que ainda estava frágil, mas determinado.
Você acha que pode roubar minha mulher e meus filhos, seu inválido? Ricardo vociferou, a voz cheia de ódio e desprezo. Daniel, apesar de sua condição física, manteve a calma, sua voz firme e carregada de autoridade. Sofia não é sua propriedade, Ricardo. E esses são meus filhos. Saia daqui agora, ou chamarei a polícia e você vai se arrepender amargamente. A ameaça de Daniel, embora dita com serenidade, carregava uma força inegável, uma determinação que Ricardo não esperava. Ricardo, percebendo que não conseguiria o que queria naquele momento, recuou, mas não sem antes lançar um olhar de vingança para Sofia, um olhar que prometia retribuição. Você vai se arrepender disso, Sofia. Você e seus bebês. Eu vou voltar e vou pegar o que é meu. A ameaça velada de Ricardo deixou Sofia em pânico, um medo gelado que a paralisou. Ela sabia que ele era capaz de tudo, e a segurança de seus filhos, e agora a de Daniel, estava novamente em risco, mais do que nunca. A ameaça de Ricardo pairava sobre Sofia como uma nuvem escura e carregada de tempestade, e a cada dia que passava, a ansiedade aumentava, corroendo sua paz. Ela sabia que ele era imprevisível, um homem sem escrúpulos, e que, movido pelo desespero, pela inveja e pela ganância, poderia fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. A segurança de Isabela, dos gêmeos que carregava em seu ventre e até mesmo de Daniel estava em risco iminente, uma espada sobre suas cabeças. Daniel, por sua vez, estava determinado a proteger Sofia e seus filhos, a qualquer custo. Ele intensificou sua investigação sobre o acidente, usando seus contatos e sua inteligência aguçada para desvendar a verdade por trás da trama de Verônica. A cada nova descoberta, a teia de mentiras de Verônica se tornava mais evidente, revelando um plano meticuloso e cruel para se livrar de Daniel e herdar sua fortuna, sem qualquer remorso. A gravidez de Sofia estava em seu ponto mais crítico, o 9º mês, e os gêmeos estavam quase prontos para nascer, ansiosos para vir ao mundo. A cada contração, a cada movimento dos bebês, Sofia sentia a proximidade do parto e a iminente separação, um misto agridoce de emoções. No entanto, o vínculo com Daniel havia se tornado inquebrável, uma conexão profunda que os unia. Eles passavam horas juntos, planejando o futuro, sonhando com uma vida onde pudessem criar os filhos juntos, livres das sombras do passado, das traições e das ameaças. Daniel havia se tornado o porto seguro de Sofia, o homem que a via não como um útero alugado, mas como uma mulher forte, corajosa e digna de amor, de respeito. O amor entre eles, nascido da dor, da superação e da cumplicidade, era um farol de esperança em meio à tempestade que o cercava, uma luz que guiava seus passos. A verdade sobre o acidente de Daniel veio à tona de forma dramática e chocante, revelando a extensão da crueldade de Verônica. Com a ajuda de um detetive particular que ele havia contratado secretamente, um profissional experiente e discreto, Daniel obteve provas irrefutáveis, gravações de conversas de Verônica com o mecânico, extratos bancários de pagamentos suspeitos feitos em dinheiro vivo e até mesmo testemunhos de empregados que haviam visto Verônica manipulando o carro de Daniel dias antes do acidente. A revelação foi devastadora. Verônica não apenas havia planejado o acidente, mas também estava em conluio com o amante, um homem inescrupuloso que ela pretendia usar para se livrar de Daniel e assumir o controle de sua fortuna, de seu império. A crueldade de Verônica era ainda mais chocante do que eles poderiam imaginar, revelando uma alma sombria e sem qualquer humanidade. Em meio a essa descoberta avassaladora, o inesperado aconteceu, um golpe ainda mais cruel. Ricardo, consumido pela raiva, pela ganância e pelo desejo de vingança, executou sua ameaça. Em uma noite de tempestade, com raios cortando o céu e trovões ecoando, ele invadiu a mansão novamente, desta vez com a intenção de sequestrar Sofia e os bebês, para extorquir Daniel. Ele estava acompanhado de 2 capangas, homens brutais e sem escrúpulos que não hesitaram em usar a força. Sofia, já em trabalho de parto, sentindo as primeiras contrações fortes, foi arrastada para fora da casa, enquanto Daniel, ainda frágil, mas com uma força interior surpreendente, tentava impedi-los. Soltem-na! Não toquem nela! Daniel gritou, sua voz cheia de desespero e fúria, mas ele foi contido pelos capangas, que o imobilizaram. Ricardo, com um sorriso sádico e vitorioso, arrastou Sofia para um carro, exigindo um resgate exorbitante de Daniel.
Se você quiser ver seus filhos e sua mulher vivos, prepare uma fortuna, Daniel. E não chame a polícia, ou eles morrem. Sofia foi levada para um barracão abandonado nos arredores da cidade, um lugar sujo e precário, onde o vento uivava pelas frestas. As contrações se intensificavam, e o medo de dar à luz em um lugar tão insalubre, sob a mira de homens perigosos, era avassalador, um terror que a consumia. Ricardo, em sua fúria e desespero, administrou uma substância em Sofia, algo para acelerar o parto e aumentar a pressão sobre Daniel, uma crueldade sem limites. Sofia sentiu seu corpo enfraquecer, sua visão embaçar, mas sua mente estava focada em proteger os bebês, em mantê-los seguros. Enquanto isso, Daniel, impulsionado por um amor e uma fúria que ele nunca havia sentido antes, conseguiu se libertar dos capangas, e com uma força que parecia vir de outro lugar, de uma fonte divina, levantou-se. Ele não estava mais paraplégico. A adrenalina, o desespero, o amor por Sofia e seus filhos o impulsionaram a se mover, a lutar, a correr. Ele sabia que não havia tempo a perder, que cada segundo era crucial para salvar sua família. A visão de Daniel se levantando, impulsionado por uma força que desafiava a lógica e a medicina, foi um testemunho do poder avassalador do amor e do desespero. Ele não era mais o homem fragilizado pela paraplegia, o arquiteto preso em seu próprio corpo. Era um herói, um guerreiro, movido por um instinto primal de proteger sua família, de salvar as vidas que ele tanto amava. Com a ajuda do detetive particular que já estava investigando Verônica e que havia sido alertado por Daniel sobre a ameaça iminente de Ricardo, eles seguiram o rastro dos sequestradores, uma corrida frenética contra o tempo. A cada quilômetro percorrido, a cada pista encontrada, a urgência aumentava. Sofia, no barracão abandonado, sentia as contrações se intensificarem, tornando-se mais dolorosas e frequentes, e a substância administrada por Ricardo começava a fazer efeito, acelerando o parto de forma perigosa, colocando sua vida e a dos bebês em risco. O medo de perder os bebês, de não conseguir protegê-los, de falhar em sua missão, era uma agonia que a consumia, uma dor que superava a física. Enquanto Daniel e o detetive se aproximavam do barracão, Sofia lutava para manter a consciência, para não desmaiar em meio à dor e ao pânico. Os capangas de Ricardo, nervosos com a demora no resgate e com a situação se tornando incontrolável, discutiam entre si, aumentando o caos e a tensão no ambiente. Ricardo, em sua paranoia e ganância cega, não percebia a gravidade da situação de Sofia, focado apenas no dinheiro que esperava extorquir de Daniel, alheio ao sofrimento da ex-esposa. A cada contração, Sofia sentia uma dor lancinante, um rasgar em seu corpo, e o suor frio escorria por seu rosto, molhando seus cabelos. Ela sabia que os bebês estavam em perigo, que cada minuto contava, e sua única esperança era que Daniel chegasse a tempo, que a salvasse. Ela sussurrava palavras de encorajamento para os gêmeos em seu ventre, prometendo-lhes que lutaria até o último suspiro, que não os abandonaria. O resgate foi explosivo, um turbilhão de ação e adrenalina. Daniel, com uma determinação feroz e uma força que parecia sobre-humana, invadiu o barracão, seguido de perto pelo detetive, que agia com precisão. O confronto com Ricardo e seus capangas foi brutal, uma luta desesperada pela vida. Daniel, apesar de sua recuperação recente e ainda incompleta, lutou com uma ferocidade surpreendente, movido pela imagem de Sofia em sofrimento, pela ameaça aos seus filhos. O detetive, treinado para situações de risco, neutralizou os capangas com agilidade e técnica, enquanto Daniel se jogava para proteger Sofia, colocando-se entre ela e o perigo. Ricardo, em um último ato de covardia e desespero, tentou fugir, mas foi interceptado e imobilizado pelo detetive, que o prendeu com algemas. A cena era caótica, com gritos, barulhos de luta, o som da sirene da polícia se aproximando e o choro abafado de Sofia, que estava à beira do parto, exausta e aterrorizada. Sofia estava em estado crítico, à beira do colapso. O parto de emergência era iminente, e as substâncias administradas por Ricardo haviam colocado a vida dela e dos bebês em risco grave, acelerando o processo de forma perigosa. Daniel, com a ajuda do detetive, conseguiu levá-la para fora do barracão, onde uma equipe médica de emergência, alertada pelo detetive, já esperava, pronta para agir. A ambulância correu para o hospital em alta velocidade, e Daniel segurava a mão de Sofia com força, sussurrando palavras de amor e encorajamento,
prometendo que tudo ficaria bem. Ele estava ali, ao lado dela, testemunhando a força e a coragem da mulher que havia se tornado o centro de seu mundo, a mãe de seus filhos. No hospital, a equipe médica agiu rapidamente, com precisão e urgência, lutando para salvar Sofia e os gêmeos, em uma batalha contra o tempo. Após horas de agonia e incerteza, de espera angustiante nos corredores do hospital, a notícia finalmente chegou, trazendo alívio e alegria. Os gêmeos haviam nascido. Um menino e uma menina, pequenos, mas fortes, com um choro vigoroso que encheu o ambiente. Sofia estava exausta, mas viva, e os bebês, embora prematuros, estavam estáveis, respirando por conta própria. Daniel, ao ver seus filhos pela primeira vez, sentiu uma emoção avassaladora, um amor que o preencheu por completo. Ele os pegou nos braços, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e prometeu-lhes um futuro de amor, segurança e felicidade. A vida de Sofia e dos bebês havia sido salva, e a família que eles estavam construindo, nascida da dor, da superação e do amor, estava finalmente completa. Verônica, por sua vez, foi presa por seu envolvimento no acidente de Daniel e no sequestro, suas maquinações finalmente desvendadas e punidas pela justiça. Ricardo foi confrontado com as consequências de suas ações, enfrentando a justiça por seus crimes de sequestro, extorsão e agressão, um destino merecido para sua crueldade. 3 meses se passaram desde o caos do sequestro e o milagre do parto de emergência, um período de recuperação e de construção de uma nova realidade. A vida de Sofia havia se transformado radicalmente, como um renascimento. Ela não era mais a mulher humilhada e desesperada do início da história, mas uma figura de força inabalável, resiliência admirável e um amor que transbordava. Os gêmeos, batizados de Gabriel e Helena, eram a personificação de sua vitória, pequenos milagres que enchiam a mansão de risadas infantis, de balbúcios e de um amor que transbordava em cada canto. Isabela, que havia se mudado para a mansão com Sofia, estava radiante, finalmente tendo sua mãe por perto e 2 irmãozinhos para amar, para brincar, para cuidar. A casa, antes um lugar de frieza e intrigas, agora era um lar vibrante, cheio de calor, afeto e a alegria contagiante de uma família unida. Daniel, por sua vez, havia se recuperado completamente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, renascendo das cinzas de sua tragédia. A paraplegia, que parecia uma sentença cruel e irreversível, havia sido superada por sua força de vontade inabalável e pelo apoio incansável de Sofia, que nunca desistiu dele. Ele não apenas voltou a andar, mas também a correr, a viver com uma intensidade e uma gratidão que ele nunca havia conhecido antes, valorizando cada movimento, cada sensação. A experiência quase fatal o havia transformado profundamente, mostrando-lhe o que realmente importava na vida: o amor verdadeiro, a família, a capacidade de superar qualquer adversidade com fé e coragem. Ele havia se tornado um pai dedicado, um parceiro amoroso e um homem que valorizava cada instante, cada sorriso, cada abraço. Verônica foi condenada por seu envolvimento no acidente de Daniel e no sequestro, enfrentando as consequências severas de sua crueldade, ganância e falta de escrúpulos. Sua fortuna foi confiscada, e ela perdeu tudo o que havia planejado roubar, terminando na prisão, sem nada. Ricardo, por sua vez, foi preso e aguardava julgamento por sequestro, extorsão e agressão, enfrentando uma longa pena por seus crimes hediondos. A justiça, embora tardia, havia chegado para aqueles que causaram tanta dor e sofrimento, trazendo um senso de reparação. Sofia sentia um alívio profundo, sabendo que Isabela estava finalmente segura, livre das ameaças e da sombra do pai, que não poderia mais fazer mal a elas. Em uma tarde ensolarada, no jardim florido da mansão, Daniel preparou uma surpresa inesquecível para Sofia. Com Gabriel e Helena em seus braços, pequenos e sorridentes, e Isabela ao seu lado, com os olhos brilhando de curiosidade, ele se ajoelhou diante de Sofia, um sorriso emocionado em seu rosto, os olhos marejados. Em sua mão, um anel simples, mas carregado de significado, um símbolo de seu amor e compromisso. Sofia, você me salvou. Salvou meus filhos, salvou minha vida. Você me mostrou o verdadeiro significado do amor, da família, da superação. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, sem nossos filhos. Você aceita ser minha esposa, minha parceira, a mãe da nossa família para sempre, construindo um futuro juntos.
As palavras de Daniel foram um bálsamo para a alma de Sofia, a recompensa por toda a dor, todo o sacrifício, toda a luta. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Sofia, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora, de uma felicidade que a preenchia por completo. Ela olhou para Daniel, para seus filhos, para a vida que eles haviam construído juntos, tijolo por tijolo, em meio às ruínas, e sentiu uma paz profunda, uma sensação de completude. Sim, Daniel. 1000 vezes sim, ela respondeu, a voz embargada pela emoção, mal conseguindo falar. Daniel colocou o anel em seu dedo, e eles se abraçaram, selando a união de uma família reconstruída, mais forte, mais unida e mais cheia de amor do que nunca. O sol poente banhava a cena com uma luz dourada e calorosa, e as risadas de Gabriel, Helena e Isabela eram a trilha sonora perfeita para aquele novo começo, para a promessa de um futuro brilhante. A vida, em sua imprevisibilidade e crueldade, pode nos arrancar o chão, nos confrontar com traições e humilhações que parecem insuperáveis, capazes de nos destruir. Mas é na profundidade da dor, no abismo do desespero, que descobrimos a verdadeira força que reside em nós, a capacidade de resistir e de lutar. A dignidade não se perde nas quedas, nos momentos de fraqueza, mas se reafirma na coragem de se levantar, de seguir em frente, de reconstruir. O amor verdadeiro, muitas vezes, nasce nos lugares mais inesperados, florescendo em meio às ruínas, em meio à adversidade, e a justiça, ainda que demore, sempre encontra seu caminho, recompensando a perseverança, a fé e a esperança em um novo amanhecer.